Eu quero convidar a igreja, amados irmãos, a abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus no texto de Paulo aos Filipenses. Texto de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós compartilharemos hoje o texto que está nesse parágrafo do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao versículo 13. Nós estamos fazendo uma caminhada expositiva, mesmo que rasa, mas olhando aqui o texto de Paulo aos Filipenses. Iniciamos lá no capítulo 1, e estamos continuando então, e dentro de alguns dias chegaremos ao final dessa pequena carta. O desejo de partilhar uma carta inteira é que nós tenhamos uma compreensão mais completa do que quando nós apenas pegamos versículos isolados e fazemos uma exposição. De todas as formas, a pregação da palavra de Deus é extremamente útil, mas entendemos que a palavra mais expositiva nos ajuda a compreender um todo por que Paulo escreveu essa carta e quais os ensinamentos que ele nos traz aqui. Se os irmãos tivessem condições de fazer um retorno a todas as meditações dessa carta, nós veríamos que nós passamos por diversos assuntos necessários à caminhada cristã e também instruídos aqui pelo nosso irmão apóstolo Paulo. E o nosso desejo é que Deus continue nos abençoando no conhecimento, na percepção das verdades da sua palavra cada dia mais. E assim sirvamos o Senhor, através de uma vida de obediência, de louvor ao seu nome. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, eu leio com os irmãos, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta e lida. Nós não somos merecedores, ó Pai, sequer de conhecer o Senhor. Não somos merecedores, ó Pai, sequer de estar na Tua casa, te adorando. Mas o Senhor nos alcançou com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua bondade. O Senhor nos procurou através do Teu Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, e o Senhor mesmo moveu o nosso coração ao arrependimento, a uma vida de dedicação ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesta hora, fale ao nosso coração e que a Tua palavra seja viva, atingindo cada um de nós na medida da nossa necessidade. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sábio Salomão, nós já lemos agora há pouco um texto lá de Eclesiastes, capítulo 1, e o sábio Salomão, o grande sábio do passado, diz a Escritura que não houve homem mais sábio do que Salomão em toda a terra. Era um homem de um conhecimento específico, detalhado, era um homem de conhecimento extremamente apropriado para a sua época, e ele deixou escrito muitos e muitos provérbios, vários poemas e textos maravilhosos. Quando ele escreve o texto de Eclesiastes, Salomão está fazendo uma consideração sobre a vida, e percebendo que a vida apenas abaixo do sol, e essa é uma expressão repetitiva no texto desse poema de Eclesiastes, a vida abaixo do sol é canseira, enfado, é uma rotina muitas vezes pesada e muitas vezes sem sentido, se nós vivermos apenas olhando o que é abaixo do sol. O sábio Salomão vai terminar o seu texto, lá no capítulo 12, dizendo que nós devemos olhar a vida assim abaixo do sol, considerá-la, vivê-la dentro da existencialidade que temos, mas ao mesmo tempo olharmos também acima do sol. Então a vida abaixo do sol é apenas a nossa existência humana. E nessas considerações, ele chega a dizer, por exemplo, que assim como morre o homem, morre o animal, acaba-se a vida. Obviamente que acima do sol a vida continua, mas abaixo do sol apenas o fenecimento do corpo é a mesma coisa. Morre um e morre o outro. O sábio Salomão vai dizer no versículo 3 do capítulo
1, que já lemos, ele pergunta o seguinte: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual é o proveito de tudo isso? E se você for ler todo o livro de Eclesiastes, você vai perceber que o Salomão vai dizer que o homem trabalha, soa, se desgasta, morre e deixa os seus bens para o outro. Ele mesmo, às vezes, pouco desfruta daquilo que ele ganhou no esforço e no labor da vida. Olha o versículo 8 também, quando o sábio Salomão faz a seguinte afirmativa: todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver e nem os nossos ouvidos de ouvir. Ou seja, a vida é um emaranhado, enfadonho de canseiras. Por mais que nós ouvimos, muitas vezes nós cansamos de ouvir e não ficamos sabendo o que precisamos. Se você olhar o texto lá de Provérbios, também do sábio Salomão, capítulo 27, versículo 20, ele vai dizer que o inferno e o abismo, o inferno aqui é uma ideia da morte, do fenecer da vida, o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eu coloco, meus irmãos, essas expressões do sábio para lembrar para nós que a nossa vida é isso mesmo. E nós vivemos numa situação extremamente perecível, numa situação extremamente transitória. E se nós pararmos para olhar a vida apenas na consideração do material, muitas vezes nós perdemos a dimensão acima do sol. Então nós somos chamados a olhar a nossa existência, a vivê-la aqui, de modo que nós a consideremos encabrestada, ajustada à vida acima do sol. A Escritura vai dizer também na palavra do apóstolo Paulo, noutra carta, a carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele nasceu de novo, foi feito nele uma nova pessoa, um novo homem. Apesar de ainda pecador, agora restaurado, restabelecido, ele tem uma ligação acima do sol. O homem, sem o seu restabelecimento em Cristo Jesus, ele está ligado apenas à vida abaixo do sol. Mas o homem nascido em Cristo, a expressão que o próprio Senhor Jesus Cristo usa com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, anothen, nascer de novo, nascer de cima. A expressão de Jesus já denota uma ligação com o de cima, uma ligação com o eterno, uma ligação com o próprio Deus. E essa ligação com Deus só é possível através de Jesus. O próprio Jesus nos diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra religião, não existe outro modelo, não existe outro comportamento. Para ter acesso a Deus, é só mesmo através de Jesus. Irmãos, o cristianismo ele é de tal maneira, tão enfático, que ele chega a ser exclusivista. Ou seja, ele exclui os demais, ele exclui as outras vias de acesso, ele exclui as outras possibilidades do homem chegar a Deus. E via Bíblia, nós temos que afirmar isso. Qualquer que seja a outra tentativa humana, ela será fadada ao fracasso, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essas considerações introdutórias, irmãos, para que nós pensemos na vida, mas que nós também a consideremos num prisma de gratidão, de contentamento. Cada um de nós temos uma performance de vida, cada um de nós temos um valor na nossa existência, cada um de nós conseguimos, quem sabe, galgar alguns espaços no trabalho, na sociedade, nas entidades das quais estamos envolvidos nelas, mas temos que reconhecer que em tudo isso tem a mão do poderoso Deus. Em todas as coisas é Deus que nos apraz, é Deus que nos abençoa, e precisamos então ter um coração grato, um coração quebrantado e voltado para a adoração a esse Deus. Volto com você lembrando que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita lá por volta do ano 61, final do 61, começo do 62, depois de Cristo, e Paulo estava preso quando escreve essas cartas, lá em Roma, foi a sua primeira prisão em Roma, ele teve uma segunda, e nessa segunda ele é decapitado, mas nessa primeira, depois de um tempo, ele recebe a sua soltura, vai até a Espanha, viaja para outros lugares, prega o evangelho, volta, e nesse seu retorno, Nero, que havia ateado fogo em Roma,
envolve todo o império contra o cristianismo. Paulo é preso, fica um tempo preso e depois é decapitado. Paulo escreve essa carta, irmãos, como vocês já ouviram várias vezes, no intuito de estimular aquela igreja de Filipos. Se você lembra, geograficamente, saindo da região da Ásia, entrando para a região da Europa, Filipos estava exatamente no portal de entrada. É a primeira cidade entrando da Ásia para a região da Europa. Então foi a primeira vez que o evangelho transpôs as barreiras a partir do ministério de Paulo, alcançando os europeus. E louvado seja Deus por isso, porque o evangelho chegou também até nós aqui. Claro que não na época de Paulo, mas alguns séculos depois. Mas o esforço missionário, tanto de Paulo quanto dos demais apóstolos, possibilitou o evangelho chegar até nós. Então, nessa carta, Paulo está escrevendo essa igreja de Filipos, sabendo que ela estava estrategicamente colocada para difundir o evangelho, mas ela também já estava vivenciando momentos de tribulação, de perseguição, de oposição ao evangelho. Se nós estamos aqui no ano 61, 62, na escrita dessa carta, cerca de 6 anos à frente, Paulo seria morto. E depois da morte de Paulo, mais ainda, as perseguições se acirram contra o cristianismo. No ano 70, Jerusalém é devastada, é destruída pela força de Tito Vespasiano, o grande general de Roma. Depois ele vai se tornar um dos imperadores. No ano 95, 96, você lê o Apocalipse e vê que a igreja estava num sofrimento, numa perseguição terrível. Nos próximos 150 anos, a igreja vai passar por grande tribulação e grande sofrimento, muitas e muitas mortes e perdas. E Paulo escreve essa carta já ensejando aquela igreja que ela fosse uma igreja fortalecida, porque o tempo deles seria um tempo de dor e de tribulação. Mas uma palavra que sobressai aqui na carta de Paulo, irmãos, é a palavra alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. É a carta que nos ensina e que nos ajuda a viver de fato a alegria. E qual é o segredo da alegria? Se nós formos perguntar para o mundo aí fora, quando falamos em mundo, são as pessoas que não têm um compromisso diretamente focado no Evangelho de Jesus, eles vão responder para você que são muitas as fontes de alegria. Quem sabe uma boa noitada pode ser uma fonte de alegria para muitas pessoas. Quem sabe o uso de drogas pode ser uma outra fonte de alegria para outras pessoas. Quem sabe a bebida, o sexo livre, tantas outras aventuras, as loucuras do mundo em busca de prazer, tudo isso pode ser uma fonte de alegria. Mas é uma alegria que pode vir sim, mas ela é passageira, ela se acaba. Mas a alegria daquele que realmente teme o Senhor é uma alegria que ultrapassa e que vai além apenas do momento ou das circunstâncias que cercam o cristão. Quando você olha para esse período de Paulo, avançando para o período das grandes tribulações da igreja, você vai perceber que a igreja era uma igreja que vivia em alegria. Apesar de muitos deles estarem sendo mortos, muitos sendo levados às jaulas, às prisões, aos locais de demonstração do furor de Roma contra eles. Certa feita, diz a história, que o imperador mandou crucificar 500 cristãos no pátio do palácio e atear fogo com betume, com piche em todos eles, porque os cristãos dizem que são a luz do mundo. Então iluminem aqui a nossa festa, e fizeram um grande bacanal ali naquele jardim, enquanto os cristãos eram queimados vivos. Terrores horríveis aconteceram com a igreja, mas apesar disso, a igreja viveu em alegria. E o chamado para mim e para você é experimentar e viver em alegria. Então quero, a partir desse texto, irmãos, compartilhar o nosso tema, os eleitos do Senhor e o segredo da alegria nesta vida. Lembra de Salomão? Se olhar apenas a vida abaixo do sol, é enfado, é canseira, é trabalho, é rotina, tudo que foi volta a ser, parece que é uma rotina, uma mecanicidade constante, mas olha para cima do sol, e a nossa alegria vem de lá. Então quero olhar conosco aqui o segredo da alegria na vida dos eleitos do Senhor. Primeira coisa, irmãos, são só duas que eu quero propor aqui nessa noite, é que os eleitos aprendem a virtude da gratidão.
A gratidão é um fator que traz alegria ao povo de Deus. Antes de concluir essa carta, e Paulo está chegando no seu finalzinho, antes de concluir essa carta de Filipos, Paulo então quis expressar a sua gratidão para com eles e para com Deus. Em um ponto do ministério de Paulo, alguns anos antes, é bom nós lembrarmos que essa carta foi escrita depois que Paulo plantou essa igreja, aproximadamente cerca de 10 anos. Então, Paulo tinha plantado a igreja ali em Filipos e havia passado por várias outras regiões, voltado naquelas plagas novamente, e agora, numa situação específica de prisão, ele escreve uma carta para aquela igreja, que era uma igreja que estava sendo parceira com ele, aliada ao seu ministério, inclusive sustentando e fortalecendo Paulo com apoio e ajuda financeira. Então, no ponto do ministério de Paulo, muitos anos antes, esta tinha sido a única igreja que tinha sustentado Paulo, apoiado Paulo financeiramente. Inclusive, meus irmãos, Paulo é um daqueles apóstolos que procurou não extorquir a igreja, não retirar dinheiro da igreja. É bom lembrarmos que Paulo ele é de uma família extremamente rica. Antes da sua conversão, Paulo era um homem dos mais bem aquinhoados no sentido da sociedade de Jerusalém. Ele era um dos mais altos postos, quem sabe, da liderança ali em Jerusalém. Era um homem de uma família requintada e com recursos. Então, talvez Paulo tivesse alguns recursos próprios para fazer o trabalho, mas é possível que em algum momento esses recursos foram escasseando e ele pede ajuda ou recebe ajuda unicamente dessa igreja. De nenhuma outra, Paulo pediu ajuda ou apoio. Olha o versículo 15 e 16. Aí no capítulo 4 mesmo, lembre que a pregação é um momento de aprendizado, de ensino, então você precisa ficar com os olhos fixos na Bíblia. 4 de Filipenses 15 e 16 diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então, num outro tempo, Paulo diz aqui no início do Evangelho, no início do Evangelho onde? No início do Evangelho, aqui nessa região de Filipos, na entrada da Europa. Então, quando o Evangelho tomou conta daquele momento ali, naquele período, essa foi a única igreja que se associou a Paulo no sentido de dar subsídio ao seu trabalho. Agora eles tinham novamente, depois de cerca de 10 anos depois, tinham novamente mandado um presente para Paulo, ao que Paulo escreve uma nota de agradecimento a eles por isso. Então eu quero que você olhe aí, versículos 18 e 19. Olhe no texto, versos 18 e 19, Paulo diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo está agradecido àquela igreja, porque era uma igreja que cooperava com ele, ajudando no sustento do seu trabalho missionário. Meus irmãos, por princípio, como já dissemos, Paulo rejeitava o sustento. Ele não queria receber dinheiro de nenhuma igreja, porque ele não queria ser pesado a nenhuma das igrejas, todas elas nascendo naquele período de proclamação do Evangelho, se estruturando, e é bom lembrarmos que a igreja naquele período não era como as nossas de hoje, que tem bons e belos templos, muitas delas com recursos muito amplos para fazer coisas tão grandes. A igreja naquele período já era uma igreja sob perseguição, e ela não tinha templos. A igreja cristã, ela só vai ter templos a partir do ano 323. Então, bem lá na frente, é que o império abre espaço para o cristianismo ter as suas próprias propriedades e possessões. Antes, onde é que eles cultuavam? De casa em casa. Quem sabe, nos grandes cemitérios de Roma e das grandes cidades, entravam para
Vamos tentar resolver esse problema do microfone essa semana, né? Estamos resolvendo isso, mas está difícil. Mas, olhando, meus irmãos, Paulo rejeitava o sustento, porque a maioria das igrejas eram igrejas incipientes, igrejas nascentes, igrejas ainda pobres, e ainda não existia uma estruturação como entidade para que a igreja tivesse todo esse envolvimento. Hoje nós temos, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja ampla no sentido de ter bons recursos. É óbvio que nós temos muitas igrejas em lugares mais distantes do Brasil, também passando muitas dificuldades, muitos momentos apertados, mas nós damos graças a Deus. A igreja tem uma movimentação financeira sem especulação, sem extorquir ninguém, sem prometer coisa alguma, mas apenas pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e a igreja é mantenedora de universidades, é mantenedora de hospitais, é mantenedora de muitas entidades Brasil afora. Ela envolve 52%, se eu não estou enganado, 52% ou 54% de toda a sua arrecadação no Brasil para fazer trabalho missionário, seja em preparação de obreiros, seja em mandar missionários para outros lugares do Brasil, ou para dentro do Brasil, em lugares que ainda não tem o Evangelho anunciado via igreja presbiteriana. É uma igreja que se envolve com muitas ações sociais, é uma igreja que proclama o Evangelho em grande escala. Eu só estou trazendo isso, não para a glória da igreja, porque a glória é toda de Deus, mas para dizer que a igreja naquela época não tinha os recursos que temos. Hoje nós temos televisão, nós temos canais de rádio, temos muitas possibilidades de anunciar o Evangelho, de fazer grandes movimentações. Naquela época era muito mais difícil. A igreja não tinha estrutura por cerceamento do próprio império, a igreja não tinha condições por ainda falta de preparação e estímulo dos próprios crentes que estavam se convertendo. Mas Paulo diz aqui que ele rejeitava a ajuda dos outros, mas unicamente aos filipenses ele permitiu que eles fossem associados, que fossem mantenedores da obra junto com ele. Nós não sabemos os motivos. O que é que levou Paulo a abrir esse espaço aos filipenses e não deu esse espaço às outras igrejas? Pode ser que essa cordialidade, essa afinidade, essa aproximação que Paulo tinha com esses irmãos. Se você percebe, essa é a carta, nós já dissemos isso no outro momento, é a carta que Paulo não tem nenhum puxão de orelha, não tem repreensão, não tem nenhuma reprimenda, nenhuma disciplina, mas ele apenas está estimulando a igreja a continuar a crescer cada vez mais na prática do Evangelho. Então, talvez por essa afinidade, esse amor, esse carinho já existente entre eles, Paulo abriu esse espaço para que eles participassem. Aqui você tem Paulo passando o recibo do que havia recebido de ajuda, e você tem no versículo 18, onde ele fala que através de Epafrodito, ele recebera sustento dessa igreja. Versículo 18 de novo: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que vocês enviaram como parte de um aroma suave, como parte de uma oferta aceitável ao nosso Deus. Werner de Boer é um comentarista bíblico, e comentando esse texto, ele vai dizer que de 2 Coríntios 11:8, se depreende que os filipenses continuaram enviando seu auxílio também durante o trabalho de Paulo lá na igreja de Corinto. Se você correr lá para 2 Coríntios 11:8 e 9, Paulo diz assim aos coríntios: despojei outras igrejas, recebendo salário, para poder dar a vocês o serviço, estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a nenhum de vocês, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, dessa região de Filipos, eles supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo está escrevendo a Corinto e dizendo para eles que ele recebeu apoio das igrejas da região da Macedônia, onde estava ali Filipos, e não tinha sido pesado para esses outros na Grécia. Reconhecido, meus irmãos, do cuidado da igreja filipense na parceria do seu sustento, o apóstolo Paulo aqui tem um coração agradecido. E eu quero destacar então justamente isso na palavra de Charles Erdman, pastor presbiteriano, americano, professor de teologia no Seminário Teológico de Princeton, lá por volta de 1866 até 1960. Ele viveu quase 100 anos e ele foi professor durante muitos anos desse seminário. E ele diz o seguinte: esta mensagem de gratidão
constitui uma rara combinação de afeição, de dignidade, de delicadeza e de um certo tom gentil de Paulo para com aqueles irmãos. É a incorporação da cortesia cristã ideal, ou seja, nós também precisamos ter um coração grato. Nós também precisamos aprender a sermos agradecidos àquilo que o Senhor Deus tem nos dado. E muitas vezes Deus nos dá através do trabalho, através da família, através de outros recursos. O eleito de Deus, irmãos, então, ele compreende que tudo que ele tem provém do Senhor. Ele é apenas um mordomo das coisas que Deus coloca à nossa disposição. Nós vamos aprender essa lição da mordomia desde o Éden. Lembra quando Deus cria Adão, cria Eva, e Ele diz que eu coloquei vocês aqui no jardim para vocês cuidarem e administrarem, cultivarem a criação. No outro verso lá de Gênesis 1, verso 28, o texto diz que Deus dá a eles um mandato cultural, dizendo que eles deveriam ter domínio sobre todas as coisas criadas. E é espetacular essa questão do domínio, como o homem tem dominado as coisas criadas, muitas vezes com intenções erradas, mas nós vemos aí a tecnologia, a ciência, explorando a criação de Deus e trazendo bênçãos para a humanidade. Então isso é mandato cultural, é o homem desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então o eleito de Deus, aquele que é convertido a Cristo Jesus, ele aprende que tudo que ele tem vem de Deus, e ele devolve uma parte em ofertas, em dízimos, em contribuições, lembrando que ele está ajudando também a causa do Senhor. Então, Victor Hugo, aquele francês, romancista, poeta, dramaturgo, ele vai dizer que os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Mas aqueles que são conhecidos de Deus, que amam a Deus, eles passam a viver em felicidade e passam a viver em gratidão. Mas é interessante notar que a ingratidão muitas vezes faz parte também da nossa caminhada, porque nós muitas vezes não aprendemos esse espírito de sermos gratos ao Senhor. Então, irmãos, a gratidão, seja às pessoas, ou seja, ao Senhor, ela é sempre carregada desse reconhecimento e desse sentimento de ter sido abençoado. Eu e você precisamos ser gratos ao Senhor. Dia a dia, olharmos para a vida, olharmos para as bênçãos, olharmos para o que Deus permite acontecer na nossa vida, pelo que Deus faz para nos abençoar e nos ajudar, e sermos gratos a Ele. Temos muito mais a agradecer do que a pedir, mas muitas vezes as nossas orações são carregadas de pedidos e às vezes de pouco agradecimento. É preciso que nós sejamos mais gratos ao Senhor. É Paulo também escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele vai dizer: em tudo dai graças. Então o cristão precisa aprender o caminho da gratidão. Segunda coisa, além de que os eleitos aprendem o caminho da gratidão, eles também aprendem a virtude do contentamento. Então é preciso que nós aprendamos também essa virtude, e Paulo vai nos ajudar nisto. Contentamento, irmãos, é uma virtude altamente valorizada no ensino de Paulo. Não só nesta carta, mas em vários outros pontos, Paulo nos ajuda a perceber que nós devemos ser pessoas contentes com aquilo que Deus nos deu. No reconhecimento de que tudo vem da mão do Senhor, então Ele que dá a cada um conforme lhe apraz. A um, Ele dá, quem sabe, muita riqueza. Ao outro, Ele dá menos. A um, Ele dá, quem sabe, tempos de muita fartura e de muita bonança. A outros, Ele permite momentos de escassez e de dificuldade. Mas tudo que temos vem das mãos do Senhor. E o contentamento é justamente aprendermos a vivermos contentes, como diz Paulo aqui, em toda e qualquer situação. Olha o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza que eu estou passando nesse momento aqui de prisioneiro, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, qualquer que seja o momento da nossa vida, nós devemos ser gratos ao Senhor e vivermos em contentamento. Paulo vai escrever, meus irmãos, aos Coríntios, num certo momento, lá na primeira carta, e ele diz o seguinte: se você chegou à fé cristã na condição de escravo, sirva a Deus como escravo. E naquela época a escravidão era comum. Infelizmente no Brasil a escravidão foi uma coisa que atingiu praticamente
índios e negros, mas naquela época antiga, a escravidão era para todo tipo de raça. Então era muito comum um grande proprietário, um senhor feudal, ter ali na sua disposição, muitas vezes, um médico que foi capturado em guerra e agora é um escravo na casa do indivíduo. Então a escravidão não era uma coisa restrita, como foi no Brasil, apenas algumas raças, mas a escravidão era uma coisa mais ampla. E Paulo vai dizer, então, se você foi trazido à fé na condição de escravo, sirva o Senhor como escravo, contente-se, porque a bênção maior você já recebeu. Mas Paulo vai dizer o seguinte: se você tem a oportunidade de se livrar da escravidão, aproveite a oportunidade. Então, se você veio à fé servindo ao Senhor numa condição tal que quem sabe não é a melhor que você almeja, amém, querido irmão, sirva ao Senhor com contentamento, e se Deus abrir a porta para você escapar dessa situação, estar no momento ou numa condição melhor, aproveite a oportunidade. É o ensino de Paulo. Então esse ensino do contentamento é algo que pervade aí todo o teor do ensino de Paulo às outras igrejas também. Contentamento se trata de ter aceitação pelo que Deus nos permite vivenciar e ter gratidão a Ele, confiando na sua soberana e na sua providência amorosa. É Deus que providencia para nós aquilo que precisamos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor Jesus Cristo. Olhe os passarinhos, eles não plantam, não colhem, mas Deus dá o sustento para eles. Olhe os lírios do campo, que belos são. Deus é quem prepara a roupa tão bela dessas plantas. Deus cuida, e se Deus cuida assim de plantas e aves, quanto mais Ele vai cuidar dos seus. Na justa medida e na proporção da direção de Deus, Ele conduz a vida de cada um do seu povo. Thomas Fuller, ele também é um teólogo já do século passado, ele vai dizer que o contentamento não consiste em acrescentar mais combustível, senão em diminuir o fogo, não em multiplicar a riqueza, senão em subtrair desejos. E nós vivemos numa época onde os nossos desejos são cada vez mais aguçados, não é? Você entra num shopping, é coisa de mulher, mulherada que gosta do shopping, né? Entra num shopping e fica doido. Visita todas as lojas, olha todas as etiquetas, confere todos os preços e sabe onde está cada coisa ali dentro do shopping. Nós, maridos, às vezes somos desprovidos de um bom banco para ficar ali sentado enquanto elas passeiam, né? Mas nós somos, desculpe falar das mulheres, mas nós somos motivados ao consumismo o tempo todo. Nós somos motivados a desejar o tempo todo. O colorido, as cores, a estética, a beleza está sempre diante de nós, e é como o sábio Salomão disse: os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, e nós somos motivados a consumir cada vez mais. Mas contentamento diz respeito a subtrair desejos, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é necessário. Muitas vezes são coisas fúteis. Compramos um monte de badulaques e penduricalhos e muitas vezes nem os usamos. Mudança. Mude de casa, mude de apartamento e você vai ver o quanto de porcariada, desculpa a expressão da palavra, nós ajuntamos. Coisas que nós não usamos, coisas que nós não precisamos, mas nós vamos ajuntando, porque os olhos não se cansam de ver, e os cartões de crédito muitas vezes não se cansam de estourar, né? Porque a gente quer consumir mais e mais. Mas contentamento é uma palavra que é oposta ao conceito de consumismo. Contentamento é o aprender a viver com menos desejo e mais satisfeito com as coisas que Deus coloca à nossa disposição. Olha de novo o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então quero destacar, meus irmãos, que contentamento é resultado de aprendizado, é resultado de disciplina espiritual. Eu e você precisamos disciplinar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, os nossos desejos, a que não queiramos gastar tanto. Se nós consumimos tanto o tempo todo, eu pergunto, será que nessas coisas só obsoletas e descartáveis que nós consumimos, nós damos isso a um missionário?
a causa missionária? Nós investimos nas coisas que são realmente valiosas? Ou nós investimos mais em coisas que são supérfluas e passageiras? Então é preciso que nós retenhamos um pouco os nossos desejos. Muitos cristãos dos nossos dias, irmãos, eles são incentivados a buscar a alegria onde não pode ser de fato encontrada. Somos incentivados a buscar alegria no emprego, então fazemos cursos e graduações e pós-graduações e buscamos mais e mais, tentando resolver a ansiedade do nosso coração no trabalho, nas posses, no poder, no dinheiro, nos relacionamentos, no prestígio, escaparmos de dificuldades. Parece que o nosso contentamento está apenas abaixo do sol, mas é preciso que nós lembremos que há coisas maiores a vivenciar. Pense comigo, a história de Paulo. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi esquecido em Tarso, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado na Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, lá na Grécia, ele enfrentou feras em Éfeso, ele enfrentou naufrágio para a viagem para Roma, ele foi picado por uma víbora na ilha de Malta, e todos pensavam que ele morreria. Ele chegou em Roma preso, algemado e correndo o risco de perder a cabeça de cima do pescoço. E alguém pergunta: como pode um homem que se diz apóstolo de Jesus Cristo ser bombardeado por tanta coisa ruim? E ao escrever aos Filipenses, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, é só a graça de Deus, é disciplina espiritual, é um homem que aprendeu a se colocar nas situações olhando acima do sol e não apenas abaixo do sol. Nós temos aqui alguns exemplos rápidos de contentamento, e a Escritura nos ensina, por exemplo, que João Batista respondeu a alguns soldados que vieram procurá-lo sobre a questão do arrependimento, e disseram para João: e quanto a nós, João, o que é que você diz? Sabe qual foi a resposta de João para aqueles soldados? Sintam-se felizes com os seus salários. Na versão mais comum da nossa Bíblia está lá: contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, sintam-se felizes com aquilo que vocês recebem. Essa questão da propina, através do policial, isso não é coisa da nossa época, e nem é vergonhoso nós falarmos isso de público, porque nós sabemos que, infelizmente, uma grande parte usufrui desse mecanismo de subtrair através da propina, mas isso era comum também lá naquela época. Quantos e quantos eram mercenários, se vendiam e se davam para ganhar um pouco mais, além do que as fileiras romanas atribuíam a eles. E João está dizendo, então, já que vocês estão arrependidos, querem servir o Senhor, contente-se com aquilo que vocês ganham. Parem de roubar, parem de meter a mão naquilo que não é de vocês. Paulo, escrevendo a Timóteo, irmãos, ele vai dizer também sobre o contentamento, dizendo o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por que riqueza? Por que ajuntar mais e mais? Viva contente com aquilo que Deus tem te dado. Jesus, dizendo também no seu Sermão do Monte, ele vai dizer que nós devemos ajuntar tesouros acima do sol, lá, e não aqui. Então é o contentamento. O aprendizado, meus irmãos, que Paulo traz para nós então, de contentamento, deve capacitar cada um de nós cristãos a vivenciarmos essas diferentes situações pelas quais nós possamos experimentar na caminhada dessa vida, sem reclamação, sem muxoxo. Se você se lembra do capítulo 2, versículo 14, Paulo disse isso: fazei tudo sem murmuração. A murmuração é uma coisa que não agrada o coração de Deus. Devemos estar contentes com aquilo que Deus nos permite passar, sabendo que no momento certo Ele pode também nos livrar das situações difíceis. Olha o versículo 12, mais uma vez, Filipenses 4, versículo 12, Paulo diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Isso é aprendizado. De tudo e em todas as situações, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. É aprendizado, meus irmãos. Paulo disciplinou a sua vida para ser contente com as diferentes situações que Deus permitia o apóstolo passar.
É notório o aprendizado de Paulo com as lutas que ele experimentou. Eu estou terminando e convido você a ler comigo o texto lá de Coríntios, capítulo 11, na segunda carta, Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27, numa discussão sobre o fato de se Paulo é ou não é um apóstolo, ao passo que outros diziam que eram apóstolos e não tinham compromisso como o de Paulo. Paulo redargue aquela situação dizendo o seguinte, 2 Coríntios 11, 23 a 27, são ministros de Cristo? Aqueles, eu falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, no frio, na nudez. Então Paulo está dizendo que ele passou pelas mais diferentes circunstâncias, e foi nessa experiência de vida que ele aprendeu o contentamento, aprendeu a aceitar aquilo que Deus permitia a ele vivenciar, não com espírito de muxoxo e reclamação, mas com espírito de contentamento. A fonte do contentamento de Paulo, meus irmãos, não está nele. Não é apenas Paulo que, através de filosofias e mecanismos da mente, ele chegou a esse proposto. A filosofia tem uma ideia de um descanso, uma paz de espírito que é chamada de ataraxia, né? Quando você vai para a filosofia grega, você vai descobrir que eles induzem e conduzem o pensamento do indivíduo a ele chegar um momento que ele descansa a vida, mas baseado apenas no conhecimento humano. Paulo está dizendo que ele alcançou tudo isso, não porque ele fosse bom o suficiente, não por mecanismos da filosofia, mas ele aprendeu a ter experiência. E de que maneira? Versículo 13, olha aí. Tudo posso, porque a filosofia me abriu esse caminho. Tudo posso, porque eu fui esperto na mente e aprendi a conduzir o meu corpo a essa direção. Não, Paulo diz, tudo posso naquele que está acima do sol. Tudo posso naquele que me fortalece, ele que é o Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso. William Hendrickson, um pastor presbiteriano também já falecido, ele vai dizer que o apóstolo não é uma estátua. Ele é um homem de carne e sangue. Ele conhece pessoalmente tanto as alegrias quanto as aflições. Ele aprendeu a permanecer contente. Seu contentamento, porém, tem a sua razão em um outro, além de si mesmo. O verdadeiro manancial, a verdadeira fonte da suficiência espiritual de Paulo está mencionado aqui então no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, e essa fonte jamais secará, não importam quais forem as circunstâncias. O nosso contentamento, meus irmãos, precisa estar em Cristo. Nós vivemos num momento pacífico em nosso Brasil, mas será que isso vai durar muitas décadas ainda pela frente? Será que a nossa geração vai experimentar distúrbios políticos e problemas tão grandes que nós percamos a nossa estabilidade, o nosso comodismo aqui abaixo do sol? E se isso acontecer, onde vai estar a sua fonte de alegria? É disso que Paulo nos ensina. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto tem sido usado muitas vezes de forma errada. As pessoas pegam apenas a frase e jogam como se ela fosse mágica e te desse capacitação em qualquer coisa. Não, meus irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: eu posso tudo. Eu posso estar doente, eu posso estar em escassez, eu posso estar em fartura, eu posso estar em momento de fome, eu posso estar em momento de perseguição, eu posso estar em momento de morte, eu posso estar em qualquer situação, e eu tenho esse contentamento, eu tenho essa entrega pessoal, porque Ele, o Senhor, é que me fortalece. Então, o tudo posso é poder também os momentos difíceis, também as agruras, também os problemas.
Paulo está dizendo que, sob todas as circunstâncias, tanto particulares quanto as gerais, ele aprendeu o segredo do contentamento. Precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. Mais uma vez citando aqui o Dr. William Hendrickson, ele vai dizer que para Paulo, o Senhor é a fonte de sabedoria, de encorajamento, de energia, realmente infundindo nele força para toda necessidade. Eu e você, querido irmão, irmã, precisamos buscar no Senhor também a força para o nosso dia a dia. Sermos contentes em toda e qualquer situação. Então o eleito não é chamado para um berço de ouro. Infelizmente tem muitas igrejas por aí pregando prosperidade. Venha, porque aqui o Senhor vai te dar 1, 2, 3 empresas. Venha, porque aqui Deus vai te fazer um homem próspero. Irmãos, não é disso que o Evangelho fala. Você quer dinheiro? Estude e vai trabalhar. Não é? Você quer prosperar na vida? Faça a sua carreira com êxito. Seja esforçado e Deus vai abençoar o seu esforço. Mas você quer salvação, vida e bênção com Deus? Então isso é no Evangelho. O Evangelho não promete um berço de ouro. Pelo contrário, o Evangelho promete um caminho apertado e difícil. O Evangelho promete uma coroa de espinhos. Aqui, abaixo do sol, a coroa de louros de vitória é acima do sol, que também é promessa do Evangelho. Então termino aqui, queridos irmãos. Qual tem sido a sua atitude diante dos momentos de fartura? É gratidão? É entendimento de que de Deus veio essa boa provisão? Qual tem sido a sua atitude nos momentos de conquista, de prazer, de realização? Também é reconhecimento de que vem de Deus esse ganho na sua vida? Qual é o problema, qual é a sua postura diante dos problemas ou das situações difíceis que você passa? Também é com contentamento, entendendo que Deus permite esses momentos difíceis na sua caminhada e que você deve ser resignado diante do Senhor? Então, queridos irmãos, o segredo da alegria nessa vida não está naquilo que procuramos, aqui debaixo do sol. Mas o segredo para a alegria nessa vida está em Cristo e num correto relacionamento com tudo que Ele coloca à nossa disposição a partir do prisma dele mesmo, ou dos ensinos dele mesmo. Que a gratidão, que o contentamento sejam marcas expressivas na sua vida, meu irmão. O mundo precisa conhecer uma igreja que aprenda a viver assim, em gratidão e em contentamento. Não pelo que conquista, pelos seus esforços pessoais, mas por aquilo que o Senhor permite ou resolve nos conceder. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça a igreja na sua caminhada e que nós sirvamos ao Senhor com alegria.